Oi, Mel? gente. Tudo ótimo, e vocês? Tudo bem. Tô tentando arrumar aqui o ângulo para ficar melhor. Aham, Como é que você tá, minha querida? Conta um pouquinho de você pra gente. claro. Ahn, bom, é, eu pensei em falar um pouquinho sobre vida de cientista para vocês, porque não é exatamente uma carreira muito comum, né? Eu lembro quando eu decidi fazer faculdade de biologia, eu ganhei muitas caras de tipo, calma, o quê? Mas o que você vai fazer? Mas para que serve isso? Para que serve seu diploma? O que você vai fazer na vida? E assim, na época eu confesso que eu não sabia muito também, eu só sabia que era isso que eu queria estudar, né? Então eu só fui. Eu Aham. comecei com interesse pela ciência quando eu tive as primeiras aulas de genética no colegial. E Eu lembro que eu adorava genética também. comecei a aprender sobre Mendel e as ervilhas, e você determinar tipo sanguíneo e genética e alelos. Eu comecei a aprender um monte de coisa. E aí eu falei, nossa, eu acho que é isso que eu quero estudar. Mas assim, eu não estava indo com interesse em biologia geral, eu queria estudar genética e genética humana, né? Foi assim que eu Hum, comecei. E aí eu fui para fazer a faculdade de biologia. Eu lembro que eu gostava no colegial, eu ia melhor em química do que em biologia, mas eu gostava mais de biologia. No aham. fim das contas, acabei estudando muito biologia molecular, então acho que Que tá máximo. Você certo. pensava em ser geneticista ou você queria ser bióloga mesmo? Mesmo. Eu queria ser bióloga, Hum, porque geneticista que lida direto com o paciente é médico. Então, certo. o geneticista clínico normalmente vem de um background de medicina e eu queria fazer parte de laboratório. Então, na faculdade, eu fiz biologia na USP e dentro da USP você tem o Centro de Estudos do Genoma Humano. Hum, E eu trabalhei lá por 6 anos, 3 anos durante a graduação e eu fiz mestrado lá também, em genética. hum. E então eu trabalhava com várias coisas, assim, o meu laboratório focava em doenças neuromusculares, então distrofia muscular, esclerose lateral amiotrófica. Então são doenças onde você tem degeneração ou do músculo ou de neurônios motores, né, que são aqueles que estão na coluna espinhal, que vão até os músculos. Hum. E então a gente, assim, os estudos do laboratório, assim, o meu laboratório é bem grande. Então, no fim das contas, a gente tem um pessoal que estuda célula-tronco e a parte de terapia, de regeneração, Que mas eu máximo. estava na parte molecular, que era mais a parte de diagnóstico. Aham. Então, o que eu fiz por muito tempo foi analisar DNA de paciente, que a gente não sabia que tipo de mutação eles tinham, por exemplo. Para E ver, mas você analisava, por exemplo, para diagnosticar o que ele tem, tipo, ah, eu tenho esses e esses sintomas, eu não sei o que eu tenho, aí ia para o laboratório e você trabalhava no laboratório analisando isso? isso, na verdade, assim, a gente, por em boa parte dos casos, a gente sabia o que a pessoa tinha por Hum, conta dos sintomas. Então, por exemplo, em esclerose lateral amiotrófica, 90% dos casos são esporádicos, ou seja, não tem um histórico familiar. hum, Então, a gente sabe que uma boa parte é por condição genética. hum, Então, a gente sabe o quê? A gente sabe a doença que a pessoa tem. Só que para você saber se os filhos daquela pessoa vão tem risco de ter a doença ou não, você precisa de aconselhamento genético. Mas sem hum. saber a mutação que a pessoa tem, você não consegue dar um aconselhamento genético. Ah, claro. Você não consegue calcular as probabilidades da pessoa herdar a Aham. doença. Então, trabalhei bastante tempo com isso. E foi bem interessante, foi uma experiência muito bacana, né? E eu acho Que que máximo. assim, eu vou falar sobre a vida de uma cientista, mas assim, no contexto de ciências biomédicas mesmo, né? Então, a interface entre a ciência descobrindo coisas sobre doenças, a respeito das doenças, e lidando, sim, com pacientes, por exemplo. Aham. Conta pra gente, tô animadíssima. Sim, e assim, pode ir mandando perguntas, porque eu fico empolgada quando eu falo de ciência, eu não paro mais. Então pode mandar pergunta, assim, o pessoal sei que não tá falando para interromper, mas eu tô acompanhando aqui na barrinha das pessoas que estão entrando. E eu tento interromper, pode deixar que eu vou tentar. Eu sou muito boa de interromper. Perfeito, então. E então, assim, eu passei esse tempo no Genoma e eu tinha, assim, vários meus colegas, um pessoal brilhante, os melhores cientistas, assim, que eu podia trabalhar. Foi Uhum. muito legal trabalhar lá e ter essa formação em ciência. De Aonde lá que eu era? fui Desculpa.
no Centro de Estudos de Genoma Humano, na USP. Na USP, tá. Isso, então eu entrei na graduação em 2008 e comecei a trabalhar lá em 2009. Hum, Fiquei lá até 2015, então graduação, mestrado. E o meu mestrado, na verdade, eu estava trabalhando em parceria com o Flori também na parte de diagnóstico, mas em vez de analisar DNA, estava analisando proteína. hum. Mas o princípio da coisa era o mesmo, era tentar, assim, melhorar a parte de diagnóstico. Aham. E Eu tenho é uma uma pergunta coisa. para você. Manda. Então, por exemplo, é que você está falando aqui, está me vindo na cabeça, Uhum. porque eu gosto muito de genealogia, e tem o teste de DNA e tal, que Sim, existe. sim. E o legal do teste de DNA, na verdade não é nem nessa vertente que eu queria comentar, mas no teste de Sem DNA, problema. eu sei que tem alguns serviços onde você pode pegar o resultado, porque ele faz o teste de DNA e ele te dá o resultado. E aí Isso. aqueles sites de genealogia, tipo o Ancestry.com, ele vai pegar um pedaço daquilo e vai analisar aquele pedaço. Mas tem muita coisa. Esse raw data que você pode Uhum. pegar, tem serviços que você pode você paga e você sobe todo esse raw data e aí ele te Uhum. diz, por exemplo, a probabilidade que você tem de ter um câncer de mama, um câncer de próstata, coisa assim. Aham. O que eu queria saber de você, Hum. minha curiosidade é quão válido são esses serviços? Porque eu imagino, no seu caso, vai para o laboratório e você está buscando por isso especificamente. Agora, no Aham. meu caso, eu mandei um pouquinho da minha saliva para lá e aí deu um raw data lá e eu pego esse raw Uhum. data e coloco em outro serviço. Então, assim, eu não sei Uhum. o quão válido é, né? Então, eu acho que depende do que você está analisando. Então, por exemplo, existem algumas doenças em que a mutação, assim, é uma correlação muito clara entre a Hum, mutação e a doença. Por exemplo, para câncer de mama, você tem dois genes que são muito, assim, as mutações nesses genes são muito correlacionadas com o tumor. Então, você tem o quê? 90% de chance de ter um tumor. Você tem, uhum, sabe? Então, alguns casos, eles são bem, bem claros. Tem uhum, outros que existe evidência que isso aconteça, então eu acho que é por isso que os reports que vêm, né, os dados que as empresas colocam para quem usa esses serviços, vêm com probabilidade. uhum, Então é baseado na sequência que eles viram, a probabilidade disso acontecer é X. Essa probabilidade pode aumentar ou diminuir, assim, à medida que a análise vai incorporando mais informação. uhum, Então, por exemplo, é, tem os estudos genéticos que estão olhando para o genoma inteiro, por exemplo. Muitos uhum, deles não conseguiram reproduzir em populações diferentes porque os cientistas não levaram em conta a ancestralidade da pessoa. uhum, Então, você tem algumas, o que a gente chama de variantes no genoma, não uhum. são mutações patogênicas, né? Só uma troca numa base, enfim, né? Não tem De nenhum. uma pessoa para outra, nesse caso? Uhum, Ok. sim. E algumas dessas variantes são bem específicas para populações que têm ascendência europeia, ascendência africana, ascendência asiática, enfim. Uhum. Então, muitos estudos agora, os estudos que levam em conta grandes populações, antes de analisar qualquer coisa, eles precisam analisar a ancestralidade também. Legal. E, e no começo, esses testes tinham muito viés de ancestralidade europeia, que é onde a gente tem mais dados de pessoas, que é o quê? Os Estados Unidos e Europa. Uhum. Então, com uma grande parte, tanto da população dos Estados Unidos como da própria Europa, a ancestralidade é bem parecida. É. Então, agora que os estudos estão expandindo, eu acho que à medida que o tempo passa, eles vão ficando cada vez melhores e cada vez mais perto da realidade. Legal, legal. Legal. Então, Desculpa, continua. não, para isso que eu tô aqui, essas perguntas. Para tirar essas dúvidas. Não, Aproveitem. exatamente. E também, uma coisa que eu ia falar é o que eu não souber responder, eu vou falar que eu não sei, eu não vou inventar coisa, tá? Eu posso dar uma opinião, mas assim, se o pessoal que estiver assistindo tiver perguntas e tiver dúvidas, pode mandar pra mim, eu mandar pra você, e você manda pra mim, não tem Com problema. Porque se eu certeza. não souber, eu conheço gente que sabe, Com certeza. então eu consigo descobrir a resposta. Mas deixa eu ver onde que a gente tava. O que mais? Então, você estava. Então,
Continua. Tá. Então eu trabalhei no Genoma por um tempão. Aí, quando eu me mudei para os Estados Unidos, eu fui trabalhar como técnica de laboratório, né? Porque eu estava ainda na dúvida se eu queria fazer doutorado ou não, que carreira que eu vou, porque aqui nos Estados Unidos você tem muito mais opções como cientista, né? No Brasil Hum, ainda estão crescendo, o mercado de biotecnologia está começando a expandir, tem muito mais empresa, tem muito mais negócio. E aí você. Então, por exemplo, aqui nos Estados Unidos você tem vários lugares, por exemplo, São Francisco, San Diego, em Texas, tem vários polos, Boston, por exemplo, que você não tem só universidades fazendo pesquisa, você tem hum. grandes empresas de biotecnologia também. Ah, sim. Então, eu tava na dúvida o que eu fazia, o que eu não fazia, mas eu sempre fui muito apaixonada pela área acadêmica. E Aham. sempre quis ter o meu laboratório, ser professora de faculdade, mas assim, você tá naquela interface, né? Você tem as suas turmas, em si, você dá aula nas classes que você é designado, mas ao mesmo tempo você tem o seu laboratório fazendo a sua pesquisa. Então, esse é o caminho por enquanto. Aham. Veremos. Ainda não descarto outros caminhos, outras possibilidades, porque pesquisa aqui. O importante para mim é fazer algum tipo de pesquisa. Mas você Seja. quer ficar na área acadêmica, não necessariamente trabalhar, por exemplo, para uma empresa grande Uhum. farmacêutica, É, mas a assim. acadêmica? Uhum, sim. Mas a área acadêmica aqui, você tem um grande surplus de doutorandos. Então, tem muito Hum, mais doutorando do que vaga. E na área de ciências biomédicas, você tem que fazer o doutorado, depois você trabalha como um pós-doutorando, que aí na verdade, depois que você se forma com PhD, você tem essa fase onde você ainda está no laboratório de uma outra pessoa, mas você faz a sua pesquisa independente. Você tem o hum, seu projeto, você conduz a pesquisa do começo ao fim, que como doutorando a gente ainda está muito em fase de aprendizado, né? Então eu hum, tenho meu projeto, eu tenho a minha pesquisa independente, digamos, mas eu ainda preciso ir aprender uma coisa aqui, aprender uma coisa ali, aprender novas técnicas, e ainda hum. tive aulas no começo, né, os primeiros 2 anos, então é, é um processo longo, Aham, mas é um processo divertido, né? Eu acho com que cada dia é um dia certeza. diferente. A Kika está perguntando, Melinda, Ah. se esses testes de saliva para detectar alergia alimentícia são confiáveis. Essa é uma ótima pergunta. Eu não sei o quanto a gente realmente sabe sobre alergia de alimentos. Eu preciso pesquisar mais para saber em que pé isso tá. Porque sistema imune é muito complicado. Hum, E eu acho que, é, é, não sei, depende muito também das coisas que você é exposto durante a sua vida. Então, tem gente que desenvolve alergias muito depois, mas, por exemplo, você tem doença celíaca, por exemplo, né? Você tem a uhum. parte de algumas doenças que são bem específicas. Essas provavelmente eu diria que são provavelmente confiáveis, mas tem outros tipos de alergia que não. Então, de novo a resposta que as pessoas mais odeiam, mas a grande realidade em ciência é isso, depende. Ah, Mas o que que eu vou olhar? você acha que depende da empresa ou depende do tipo de alergia? Eu diria que depende do tipo de alergia, Certo. porque os dados que as empresas têm acesso normalmente são os mesmos. Ah, tá. Então, o que eles fazem, à medida que saem novas publicações, novos estudos, eles pegam esses estudos e incorporam na análise. Uhum. Então, assim, quanto mais dados você tem, mais confiável esses dados ficam. Então, por isso que eu preciso ver em que pé isso tá. Porque eu sei que algumas doenças são bem claras, né? O que eu estava falando no começo, existe uma correlação clara. Uhum. Mas em termos de alergia alimentar, eu não tenho muito conhecimento ainda. Então, eu vou descobrir e conto mais depois. Depois a Melinda volta. Volto, eu mando tudo pra Bianca, ela posta aí pra vocês. Com certeza. Mas então conta pra gente como é que é assim o Hum. seu dia a dia, continua. Tá, então, na verdade, assim, eu acho que eu vou começar contando um pouco sobre o que é, assim, o geral, aí depois eu entro nos específicos do que eu faço, né? Porque Perfeito. eu trabalho com uma coisa muito, muito específica. Aham. Normalmente, doutorado é assim mesmo. Mas, assim, a vida de um cientista, assim, a gente normalmente tem, o nosso projeto envolve uma grande pergunta.
Então, existe uma grande pergunta que a gente quer responder, e com base em dados que existem já na literatura, a gente formula uma hipótese. Hum, Tá? Então, você tem a sua pergunta, você tem a sua hipótese, e as boas hipóteses são aquelas que a gente consegue verificar. Uma coisa dita por Karl Popper, muito tempo atrás, filósofo da ciência, falou: uma coisa que você não consegue verificar ou testar é uma coisa metafísica. Isso não é o que a ciência quer testar, né? uhum. O que a ciência busca responder são perguntas e hipóteses que a gente consegue de fato testar. Então, é para isso que a gente precisa de um laboratório, em muitos casos, computador, a um bioinformata, por exemplo. Mas no meu caso, de um laboratório mesmo, uma bancada. Uhum. E nas ciências, tanto biológicas, biomédicas, dependendo do que você estuda, a gente usa modelos para estudar um fenômeno. Então, por exemplo, eu especificamente estou num laboratório que estuda neurodegeneração Hum. e tem um pessoal muito envolvido ainda com doença de neurônio motor. E então, assim, neurônio motor, como eu falei bem no começo, são aqueles que eles partem da nossa medula espinhal e vão Hum. até todos os músculos que eles contraem. Então, esses neurônios são imensos, tem 1 metro, 1,5 metro, dependendo da altura O da que vai pessoa. até o pé, né? Imagina. Uhum. Aham. Pois é, da coluna até o pé, né? É o grande fio que liga. Uhum. E E o que a gente descobriu, quer dizer, a gente, o pós-doc que trabalha comigo, meu mentor no laboratório, descobriu que existe uma proteína específica que nesses pacientes ela simplesmente não existe. Ela não é produzida em pacientes de esclerose lateral amiotrófica. Hum. E, e assim, é um fenômeno que acontece na grande maioria dos casos. E por que que isso é importante? Essa proteína, os poucos estudos que tem na literatura sobre ela, mostram que ela é essencial para o neurônio se recuperar de algum tipo de. Ai, gente, injury. Qual a palavra para injury? Ah, não é machucado, machucado é mais para É, criança, mas seria não, mas o deu para entender o equivalente. conceito. Aham. Então o neurônio precisa se recuperar, e uma das proteínas envolvidas nesse processo de recuperação é essa proteína que eu estudo. Hum. E, então, o que que é o meu projeto especificamente? Eu estou buscando entender por que, assim, o que que essa proteína faz dentro do neurônio, por que que ela é tão importante, Aham. né? Então você está dizendo, deixa eu ver se eu entendi. Você Tá. tá estudando essa proteína específica e no Uhum. caso o que vocês estão descobrindo, sua equipe, o seu mentor, descobriram que ele descobriu que a falta dessa proteína é o que faz esse neurônio se degenerar? É isso? É o que a gente suspeita, e é isso que Ok. a gente está testando agora. Essa é a hipótese, então. Essa é a hipótese, porque Certo. os estudos no passado mostram que essa proteína é muito forte, é um marcador muito forte para neurônios que estão se recuperando. Hum. Então, quando você tem algum tipo de lesão, o que foi visto no passado é que você tem a presença muito forte dessa proteína, né? No local da lesão, para recuperar. Ah, Então, certo. assim, Então, a isso. falta dessa proteína é o que causa, na verdade, a lesão, é lesão, é essa palavra. A lesão, ela não conseguir se recuperar. Então, se a pessoa não tem esse neurônio, o que que acontece no caso que a pessoa tem esclerose Lateral bilateral? amiotrófica. Lateral Uhum. amiotrófica. Ok. Então, a pessoa que tem essa doença, na verdade, o que acontece primeiro é que você tem os nervos que inervam os músculos, eles começam a descolar do músculo. E assim, mesmo se o neurônio não tiver, sabe, morrido ainda, Uhum. se você desconecta, você não consegue mover mais aquele músculo. Hum, Então, com o tempo, a pessoa começa a ter paralisia. Então, você tem certo. problemas de inervação. Então, assim, eu acho que alguns dos sintomas são tremores, fasciculações, e disso você começa a perder movimento, começa a fraqueza. Aham. E até o momento é uma doença que não tem cura. Então, no nosso laboratório, a gente tem uma equipe que agora são 4 pessoas no meu laboratório, 5 com o meu chefe, e Uhum. cada um está trabalhando numa vertente, tentando entender um processo diferente. Então, eu estou tentando entender o que essa proteína faz dentro do neurônio, né? Uhum. E o que que ela tá, onde que ela tá ligando, o que que ela tá fazendo. Tem uma pós-doc que trabalha comigo que estuda especificamente a junção neuromuscular, que a gente chama, né? Uhum. Então, é bem a parte onde o nervo liga no músculo e o que está Uhum. acontecendo ali e o que acontece na ausência da proteína. E,
Então, tudo que vocês fazem, o que eu estou entendendo é que tudo que vocês fazem, a princípio, é entender por que que essa proteína é usada, como que ela funciona, a falta dela, o que Isso, causa, tudo isso, para depois vocês vão ver como que a gente pode curar isso. Talvez substituir exato. essa proteína, no caso. Sim, exatamente. Então, na verdade, a gente já sabe geneticamente o que que acontece para ela estar ausente. Então, Uhum. eu tenho um outro aluno de doutorado no laboratório também está desvendando essa parte mais específica de mecanismos, né? Ok, o que que faz com que essa proteína esteja ausente? Então, ele está um pedaço, um passo antes, né? Uhum. Ok. E o que ele. Então, com os dados que ele tem e os dados que o postdoc que descobriu a proteína em primeiro lugar, né? Então, juntando tudo que a gente está fazendo, a gente trabalha mais em paralelo do que um passo depois do outro. Então, a gente trabalha Hum. junto com uma empresa farmacêutica, não sei se já ouviram falar, a Ionis Pharmaceuticals, é daqui da Califórnia. É uma empresa que desenvolve medicamentos especificamente para doença genética. Hum. Então, e no caso do sistema nervoso, o tipo de droga que eles usam chama designer DNA drugs, né? Para simplificar. Ok. Então, é um tipo de droga que você consegue injetar dentro da coluna. Hum. E assim, você não precisa. Não é uma coisa que você injeta todo dia, toda semana. Você. É um pedaço de DNA, na verdade, que controla o passo que está errado. Então, por exemplo, em atrofia espinhal muscular que assim, é uma doença que é semelhante a ela, mas acomete crianças. É uma doença que Hum. começa desde a infância. E os pacientes agora estão conseguindo viver mais, estão conseguindo andar, sabe? Olha só. Então o sistema nervoso Ah. tolera muito bem esse tipo de droga. Então a gente está tentando usar essa estratégia para outra doença. O CRISP tem alguma. CRISPR, não é? Que chama? CRISPR. É, o Não, CRISPR tem alguma coisa a ver com isso ou não? a gente, na verdade, usa CRISPR mais como uma ferramenta do que como terapia. Então, por Aham. exemplo, se eu quero estudar uma mutação específica para, sei lá, a gente sabe que uma mutação no gene X causa doença Y. Ok. Então, o que eu posso fazer? Eu posso ter células em cultura, uso o CRISPR junto com Cas9, que é a enzima, né? E a gente usa isso para criar aquela mutação naquela célula e a partir daquilo estudar a doença. Ok. Então, eu estava falando, a gente usa modelos para estudar uma doença. Eu não trabalho com camundongo especificamente, eu trabalho com células em cultura. Hum. Então, assim, eu não sei se vocês lembram, uns, acho que 10, 12 anos atrás, talvez até mais, que tinha aquele grande debate com células-tronco de embrião Uhum. e as pessoas estavam, assim, não queriam destruir embriões para pegar célula, para estudar e tudo mais. É um grande problema ético na ciência. Aham, sim. E acho que foi. Na verdade, antes disso, porque em 2007, um grupo do Japão conseguiu descobrir um jeito de pegar células de pele, chamadas fibroblastos. Então, pegaram Hum. essas células de pele, e a partir dessas células, eles conseguem, que a gente chama de desdiferenciar, Hum. em célula-tronco. Então, agora, a gente não precisa mais de célula-tronco de embrião, não precisa mais Você pegar embrião, transforma uma nada. célula da pele numa célula tronco. Uhum. Que máximo. Sim, então, o legal. Science. I know, right? O legal das ciências biológicas é que você entende o mundo natural e usa ferramentas a partir do que a natureza já resolveu Uhum. e usa isso para fazer alguma coisa. Então, por exemplo, para você conseguir transformar células de pele numa célula-tronco, a gente usa Uhum. vírus. A gente descobriu, Olha. então vírus, a gente estuda o genoma do vírus, tá bom. Qual a parte essencial para formar um vírus? O que o vírus faz? Então, agora, assim, a parte de engenharia genética, né, conseguiu fazer com que a gente conseguisse produzir vírus em laboratório, mas assim, nenhuma questão de biossegurança aqui, tá? É vírus que a gente, assim, infecta uma vez, não se replica. Vírus que Uhum. causa doença é vírus que se replica loucamente, né? Que a Aham. gente tá vendo com o coronavírus. O negócio se replica loucamente e você passa de uma pessoa para outra, transmite. Para se Esses que a gente manter faz no vivo. laboratório, são inofensivos. Ah, tá interessante. É. Então, a gente consegue colocar esses pedaços de DNA dentro desses vírus, Aham. 4 genes. Então, a gente força essas células da pele para expressarem 4 genes. E Uhum. quando elas expressam esses 4, elas viram células-tronco. E como elas são células-tronco, a gente consegue diferenciar elas em qualquer tecido do corpo.
músculo, coração, quer dizer, músculo esquelético, né, do braço, ou cardíaco. Aham. E eu, no meu caso, eu trabalho especificamente com neurônio motor. Então, a gente consegue fazer neurônio motor Você consegue em fazer um plaquinha. neurônio de uma célula da pele, Uhum. você por ciência, ciência, vira, Science. vira, vira um neurônio motor. Sim, Uau! sim. E, tipo, eu tô tentando ver se eu encontro alguma figura das minhas apresentações aqui, se eu conseguir virar a câmera. Aham, Eu não sei se vai dar muito pra entender, porque pra mim é bem intuitivo ver isso, porque eu vejo isso todo dia. aham. Mas, Pra gente peraí, vai ser só um pouco intuitivo. é um pouquinho. Então, você lembra, né? Neurônios, você tem a parte do corpo celular, você tem um núcleozinho bonitinho, e você tem Ele o é todo. fio gigante, que é o que Aham, liga essa parte até o músculo. E essa parte do corpo celular é que liga até o cérebro, tá? Então imagina como se fosse esse conector, tá. ok? Então, o que eu faço? Eu cresço esses neurônios em uma câmera que tem como se fosse um pente no meio. Você Hum, fica com o corpo celular de um lado, e na figura que eu vou mostrar são pontinhos azuis, e essas tá. células crescem o fio pro outro lado, ok? Então, Ok. vamos ver se funciona aqui. Dá pra virar a câmera? Dá, dá. Ah, Aham. ok. Nossa. Aqui. Então, esse é o pente que eu falei, né? Que passa Tá. aqui. Então, você tem os corpos solares, tem várias células que, de algum jeito, adoram se enfiar no meio. Então, esses são os Hum, pontinhos azuis aqui no meio. Mas não tem problema. Aí você tem aqui os que a gente chama de axônio, né? Que é a parte que cresce, que vem até, aqui até o final. Aí você ok. vê que tá tudo aqui embaralhado aqui. Ok. Então, um jeito de estudar a regeneração é que eu consigo pegar e cortar tudo isso aqui. Hum. E aí eu consigo criar diferentes condições no laboratório para ver se os neurônios conseguem crescer ou não. Então, esse é um dos testes mais básicos assim que eu faço no Que laboratório. máximo, Melinda. Nossa, que máximo. Eu acho É, isso o it's máximo. fun. Com certeza, nossa. Então, e você falou que você faz isso no laboratório. Então, vamos supor que vocês encontram a cura para essa doença. Uhum, No caso, você trabalha para uma universidade. Como é que uhum. fica o desenvolvimento do remédio, alguma coisa assim? Vocês fazem parceria com empresa farmacêutica? Como que funciona Isso, esse isso. pedaço? Então, o legal é que assim, eu tô na Universidade da Califórnia em San Diego, né? Que é um grande polo biomédico. Então, você tem vários institutos assim, San Diego tem. A última vez que eu vi era por volta de 1.200 empresas de biotech, né? Ah, Então, o que acontece normalmente é que você tem já os dados preliminares para uma possível terapia. Então, o tá. que o nosso laboratório faz é trabalhar em conjunto com uma empresa. Se surgir uma patente disso, é uma patente compartilhada entre a universidade e a empresa. Hum, E mas no nosso caso, assim, acho que o tipo de remédio já é patenteado pela empresa com que a gente trabalha, então eu não acho que precisa de uma patente nesse caso. Mas no caso, assim, essa empresa, como tem a capacidade de produzir o medicamento nas condições necessárias para a terapia, a gente não uhum, consegue fazer o remédio em laboratório. Nosso laboratório não é feito para isso. Você certo. precisa. Tem todo um processo regulatório para você criar uma coisa que você pode. Sabe, a gente está falando de injetar uma droga no sistema nervoso. É, fazer testes e testes com pessoas, realmente. Sim, então a gente faz toda essa parte pré-clínica que a gente chama, que é Uhum, conseguir todos os dados que assim, é evidência que suporta a ideia de que esse é o caminho para uma possível terapia. Porque, na uhum, verdade, o que que a gente está fazendo? A gente está buscando jeito de recuperar os níveis dessa proteína, né? uhum. Então, a nossa hipótese é que isso vai ajudar a parar a progressão dos pacientes. E Ok. eles vão conseguir. É como se a gente, assim, apertasse o stop na doença para ela Aham, não piorar. aham. Assim, não é curar de fato ainda, Uhum. mas é muito melhor do que, né? Do Claro, que não, assim como ficar pior. muitas doenças. Por exemplo, né, assim, o meu entendimento, a esclerose múltipla, a Alzheimer, são doenças que você toma um remédio para você parar, ou talvez diminuir, né, a progressão, o progresso. Exatamente. Se a gente conseguir. Porque, assim, a esclerose lateral amiotrófica, em média, varia muito pelo tipo de mutação e tal, mas, assim, em média, o paciente vai a óbito de 2 a 5 anos depois que os sintomas começam. É Nossa, é muito rápido. Tem rápido. gente, Aham. tem gente que vai a óbito em 1 ano. Nossa, é muito rápido.
Pois é, então se você conseguir estender a vida da pessoa 6 meses, estender um ano, estender, sabe? O Aham. que a gente conseguir já é um milagre, né? Deixa eu fazer uma pergunta agora que me deu uma curiosidade. Por Claro. exemplo, tem várias fundações e várias empresas assim de, sei lá, caridade, enfim, onde você doa, por exemplo, para os estudos, sei lá, da AIDS ou do câncer de mama, ou enfim. Aham. Quando eu dou para uma instituição específica de uma doença, vai direto para os estudos, por exemplo, o estudo que você está fazendo, certo? Exatamente. Ah, Então, por exemplo, se você for num congresso científico, por exemplo, você vai conversar com o cientista e ele tá lá com o pôster dele explicando o trabalho. Você vai ver quem ajudou a financiar a pesquisa, a gente coloca os logos normalmente de onde vem o dinheiro que paga pela pesquisa. aham, claro. Então, no caso nosso, como eu estou no laboratório dos Estados Unidos, normalmente tem o funding vem não só do governo, né, do National Institutes of Health, né, o NIH, mas também você tem MDA, né, Muscular Dystrophy Association, Hum, ALS Association, né, que ALS é nossa. ela só que em inglês, Amyotrophic Lateral Sclerosis. Aham, Então, essas instituições privadas, elas são essenciais também. Primeiro, porque elas ajudam a gente a ter contato com os pacientes. Então, existe muita pesquisa ainda feita na parte clínica. uhum, Então, por exemplo, os laboratórios com os quais a gente colabora, eles lidam direto com pacientes. Então, eles pegam tecidos de pacientes que vieram a óbito e os aham, familiares doam, né, a parte da coluna, do cérebro, etc., para a gente conseguir aham. estudar e entender o que está acontecendo. E É com muito isso, bonito isso, né? nossa, certeza. A pessoa com certeza sofreu e tudo, mas no final você pode doar, você pode ajudar, né, a ciência a Não, encontrar uma com cura ou alguma coisa certeza. para ajudar as outras pessoas. Com certeza. E o legal da gente ter, assim, a gente tem um. A gente não, né? O laboratório com quem a gente colabora, eles têm um banco de tecidos, porque se vier uma ideia nova, se vier Hum. alguma ideia de, nossa, parece que isso aqui pode ser muito importante na doença, a gente consegue estudar. Porque a gente Aham, volta no tecido que tá guardado, porque a gente não usa tudo numa tacada só, né? A gente corta um aham, pedaço, analisa, né? Corta outro, analisa de jeito diferente. claro. Aham, E com isso, e foi com tecidos desses pacientes que a gente conseguiu validar que essa proteína realmente não existe. Aqui eu estudo, né? Realmente aham. não existe nos pacientes. Então, é muito importante. E assim, eu sei que para quem não está envolvido em ciência é muito esquisito, né? Você fala, ai, gente, eu tô dando para essa instituição, será que é de verdade ou não? Aham. Mas qualquer dúvida, pergunta pra gente. Você É, conhece a claro. cientista, pergunta, a gente descobre. Exato. Dá uma pesquisada na instituição, mas se for uma instituição séria, nossa, é maravilhoso Com isso. certeza. Então, quando eu estava no Brasil, eu trabalhava muito com o Instituto Paulo Gontijo, que é uma instituição privada. Eles me ajudaram Hum. muito durante o mestrado a conseguir desenvolver pesquisa, me ajudaram a Aham, conseguir, é, sabe, viajar para fazer curso, etc. Então, eles realmente ajudam a parte de pesquisa, ajudam a coisa a continuar acontecendo. Então, o Instituto Paulo Gontijo, a Associação Brasileira de Esclerose Lateral Amiotrófica, né, a Brela, ajuda muito. Então, uhum, assim, o dinheiro que vai para essas instituições, você tem normalmente duas frentes. Você tem a parte de dinheiro que vai para a pesquisa especificamente, e uhum. você tem a parte que vai para os pacientes, porque eles também, como eles estão lidando direto com o paciente, eles buscam, tá, qual que é o padrão de tratamento para os pacientes, como que a gente consegue deixar eles mais confortáveis por mais tempo, etc. Aham. Então, é bem bacana o trabalho que eles fazem. Que legal. Melinda, conta pra gente a experiência que você quer ensinar pra gente. Claro, claro. Então, eu vou tentar demonstrar uma hoje, vamos ver se dá certo. Aham. Que é uma bem básica, que é assim, são duas que eu vou contar hoje para vocês. A Tá. primeira é extração de DNA de morango Hum, em Eu, eu, casa. eu Super vi fácil. uma vez, eu fui numa feira de ciências com meu filho, acho que o Lucas devia ter uns 10 anos. Eu vi a criança devia ter uns 12 anos fazendo. Eu achei o máximo isso. É bem bacana. Então, eu vou tentar fazer, vamos ver se acontece. Eu vou explicando o processo e qual é a ideia do que está acontecendo. E tem outro que eu não consegui material para fazer, então eu vou contar para vocês, aí vocês podem fazer em Aham. casa depois. Você passa os materiais e a gente faz. Isso. Só que eu tô com álcool no freezer para isso, que álcool gelado é melhor para extração de DNA. Então me dá um segundo. Eu Ah, vou tá. pegar.
Vocês vão ouvir minha voz, eu só vou sumir por 2 segundos pra Tá, pegar o negócio no freezer. tá bom, vai falando pra gente. Estou aqui ainda. A gente, assim, vai falando pra gente saber que você tá bem, tá? Que o Ah, tá freezer aqui, não tá te engoliu. aqui. Não fui atacada ainda. Então, para começar, eu peguei. Por que que a gente escolhe morango normalmente? Morango eles têm. Assim, nós seres humanos temos 2 cópias de cada cromossomo no nosso DNA, certo? No Hum, nosso núcleo. Morango tem 8. Então tem DNA pra caramba pra gente então é trabalhar. fácil. Ajuda. Legal. E agora é a época de morango aqui nos Estados Unidos, então tem uns morangos que são absolutamente gigantes. Eu não preciso Aham. de muito, eu peguei 3 porque eles são enormes, né? Compara com o tamanho da minha mão. É, realmente. O Então, o morango que ele primeiro é passo. geneticamente modificado é diferente do DNA? Tipo, se você tirar de um orgânico e de um geneticamente modificado e for analisar, será que é diferente o DNA? Provavelmente não, porque quando o organismo é geneticamente modificado, geralmente são poucas mudanças. Ah, É tá. pouquinha coisa, não é você. Mas assim, eu não falo com tanta autoridade porque genética de plantas é uma coisa muito louca. Uhum. Então, todas as regras que você aprende para DNA humano e para células humanas funcionarem, etc., não Uhum. vale para. Ok, tá certo. É. Então Não, conta pra gente a experiência. então tá. Então o que eu tô fazendo, na verdade, eu tô só triturando o morango com a mão. Tô amassando aqui. Uhum. Então você passa uns 2 minutinhos assim, só criando um suquinho de morango com a mão. O morango é mole, é fácil de fazer isso, né? Uhum. E acabei de ver que eu não botei água aqui, mas talvez eu não precise. Veremos. Então, assim, qual que é a ideia? A primeira coisa, a gente vai tentar quebrar um pouco essas células, as células do morango mecanicamente, né? Então a gente só amassa, amassa, amassa. Pra virar uma sopinha aqui. Você fica só uns 2 minutinhos, vai falando, é bem terapêutico fazer isso, né? E aí, o próximo passo, na verdade, assim, o que a gente precisa fazer? Então, o legal de fazer isso com criança, principalmente quando eles estão aprendendo o que é uma célula, é que eles vão ter um pouquinho da visão de que você tem 2 compartimentos, né? Você tem a parte da a membrana em volta da célula e você Hum. tem a membrana do núcleo. Então, a gente tem que romper as duas. Então, Aham. assim, a gente começa com a parte mecânica, mas aí a gente abre o Ziploc. E assim, se você for procurar os mesmos protocolos na internet, eles vão ter medidas exatas e tal de tudo que você precisa botar. Eu tenho zero paciência para isso, então eu só vou botar com a coisa aqui dentro. Tá certo, né? Tipo eu. Então, mais fácil. Muito Então, o próximo parecido. passo, vamos ver. Normalmente é só para dar uma diluída em água, mas eu acho que eu vou colocar. Não sei se precisa ou não. Tá Mas bem líquido. sim. Mas é para ficar um pouco mais transparente, porque Hum. o DNA que vai aparecer vai flutuar para o topo. Então, só que aqui tá muito denso. Deixa eu só Tá. jogar uma água aqui dentro. Tá, joga. Enquanto isso, a Kim tá falando que ela vai fazer com a Noelle. Ah, faz sim. Faz sim, dá pra fazer com criança pequenininha, vocês vão ver. É o máximo. Eu não sei se vocês já viram, mas quando eu vi era uma criança de 12 anos fazendo, achei assim sensacional. Não, é super bacana. E Então, assim, o ideal, na verdade, é que se você tiver algum filtro de café, filtro de cevada em casa, filtra essa coisa toda, porque, como vocês podem ver, tem muito pedaço de morango aqui ainda. hum, Então, se você tiver com o líquido um pouquinho mais filtrado, é mais fácil de ver. Eu vou hum. tentar fazer com que apareça direito na câmera, mas veremos. Tá, você Então, pôs um pouquinho de água aí, né? só pus um pouquinho de água para deixar um pouco mais líquido, menos denso aqui. Tá. Eu acho que fica mais fácil para o DNA depois. No fim das contas, ele vai flutuar para o topo. Então, aí o que a gente faz? Para quebrar o resto das membranas, a gente taca detergente aqui dentro. Hum, ok. De louça mesmo. Detergente de louça, é. Uhum. O meu não é super forte, então eu joguei um pouquinho mais, mas não precisa de muito, não. Aham. Então, se você quiser, assim, receitas com quantidades exatas, você pode pegar meio copo d'água, taca 2 colheres de chá de detergente e 1 colher de chá de sal. Ok. Eu, como tenho preguiça de medir, eu vou só tacando as coisas aqui dentro. Vamos ver se dá certo, Vai dar tudo certo. né? E o grande milagre de eu estar conseguindo fazer isso é que eu achei álcool no mercado, gente. Porque tá Olha em só. falta, né? É.
Não, tá em falta. E normalmente os protocolos falam para você usar rubbing alcohol. Na Hum. verdade, eu não sei qual é o termo em português, é isopropanol. Mas como eu não achei, vai álcool normal mesmo? Vamos ver. Aquele, acho que é 70%, né, esse daí? Esse daqui é álcool normal, esse aqui é 80. Ah, tá. Enfim, você misturou o sal. Então, por que que a Tchau. gente precisa do sal aqui? O sal ajuda, assim, o DNA, ele não tá sozinho flutuando dentro do núcleo. Tem várias proteínas que se associam ao DNA e pra gente, o que a gente está tentando fazer é precipitar esse DNA fora de solução, né? Que agora ele está dissolvido na água bonitinho. Hum. A gente está tentando forçar ele para sair de solução para a gente conseguir ver. Então, o sal ajuda a desligar essas proteínas do DNA. Então, ele fica um pouco mais livre e ajuda também nesse processo de girar o DNA de solução. Que aí o que vai acontecer? Eu vou botar o álcool. Vamos ver se vocês vão conseguir ver. Ele, na verdade, começa a aparecer uma solução branca. Um negócio branco, meio gosmento, assim. Que aparece. Uhum. Ó, Não, a minha cachorra, ô louco, o que aconteceu? a minha cachorra tá latando. Vai contando que eu vou tirar ela daqui. Tá bom, sem problema. Então tá, então pra quem tá assistindo, vamos lá. Então, taca bastante álcool aqui dentro. Não, eu tô usando o computador aqui, né? Então, vamos dar uma misturada. Então, o que que você começa a ver? Começa a aparecer uma coisa branca no topo, você tá vendo? Nossa, Como eu aham. não filtrei, é mais difícil de ver porque eu não filtrei. Então eu fiz a versão preguiçosa do experimento. Mas essa nuvenzinha Uma branca nuvem, em cima aham. aqui, isso é tudo DNA que saiu de solução. Que Então, máximo! se você tem um palito de churrasco, alguma coisa de madeira, você consegue pegar. E, tá vendo? Com o tempo você vai conseguindo ver mais e mais. Aham. Então isso tudo é DNA. Tudo é Que DNA. massa! Então você pega tipo um palito de churrasco e aí você consegue E pegar. rola, Eu, na verdade, vou tentar com isso, que é a única coisa de madeira que eu acho que Aham. não sei se vai grudar muita Tem que ser coisa. uma coisa de madeira? Eu acho que sim, que é mais fácil de pegar. O palito de churrasco, na verdade, é um que você consegue enrolar. Ah, tá. Eu não sei se tá dando pra ver, que eu tô pegando aqui. Eu não tô Aham. enxergando a câmera, mas dá pra ver a gosminha. Essa Sim, gosminha aham. é um fio, né? A gosma é um fio. Aham. Esse fio é DNA. Que máximo! Bom que o marido não tá em casa pra ver a bagunça que eu fiz. Depois limpa. Não é sujeira, gente, é morango e sabão, né? É, sabão é Então, limpinho. não, pois é, e assim, é que nem eu falei, com o tempo ele vai saindo cada vez mais de solução. Então, só uma última mostrada aqui para o pessoal que tá em casa. Tá vendo o Que branquinho em massa. cima? Então aí a gente depois pode pegar e brincar e olhar. Se tiver um microscópio em casa, né? Dá pra olhar. Aham. Que Sim, massa. e na verdade isso não é muito diferente do que a gente faz no laboratório, não, tá? Uhum. Quando a gente está extraindo o DNA do que quer que seja no laboratório, o princípio é o mesmo. Quebra a mecânica, depois você coloca alguma coisa com um tipo de detergente para tirar. Aí só que a diferença é que para a gente conseguir o DNA bem limpinho, a gente usa uma centrífuga. E centrífuga assim, bem forte mesmo. Uhum. Porque aí você tem no final do tubo um negocinho branco. Aí você arranca tudo que saiu, proteína e sabe, os restos das cacas da célula, a gente tira tudo, Aham. fica só com DNA. E esse DNA que a gente usa para análise depois. Que máximo! A minha tia tá perguntando aqui, minha tia Rosana. Ela falou: eu queria saber, não sei se Hum. você já falou, se você sabe em seus estudos sobre as pesquisas para vacina para o coronavírus. Olha, a última coisa que eu vi é que uma empresa está partindo para testes em humanos. Eles conseguiram prevenir transmissão em macacos. Né? Porque para muitas. O meu laboratório, na verdade, trabalha em neurodegeneração. Quer dizer, a gente tem duas frentes. Uma parte trabalha em neurodegeneração, que é a equipe que eu tô, e outra equipe estuda câncer. Então a gente tem Hum. essas duas vertentes do laboratório, que estudam os processos de biologia celular que na verdade, quando a biologia celular está totalmente desregulada e a célula divide loucamente, você tem um câncer. Aham, aham. Isso é a definição do câncer, né? Então você vai pensar, na verdade, o câncer é uma doença genética, só que não necessariamente hereditária. Porque normalmente o que acontece é quando são o que dá, o que aumenta o risco de câncer são coisas que geram mutações no seu DNA,
Só que normalmente a nossa célula corrige. Então, por exemplo, se você vai tomar sol, Hum, a luz ultravioleta causa várias lesões no seu DNA. E normalmente a única coisa que acontece é que você fica com rugas, você fica com marca na pele, essas coisas. Agora, se essa mutação cai num gene, tá, que regula divisão celular, hum, e se essa mutação não for corrigida pela célula, que as nossas células têm mecanismo para corrigir tudo isso. certo. Se essa correção não acontece, aí você começa a ter, começa a multiplicar, multiplicar, multiplicar. Aham, Tem diferentes tipos de câncer. certo. Agora para não fugir da questão, coronavírus. Então, existem vários grupos que estão buscando mesmo, é uma vacina, que agora, em termos de terapia, não tem muito o que fazer. Para vírus, infecção viral, assim, quem já teve experiência com infecção viral sabe que é muito limitado, né? É, Em porque... termos de medicamento. Então, a melhor coisa para a gente conseguir voltar à normalidade é conseguir desenvolver uma vacina Aham, eficiente. Então, e pelo que parece, assim, o que muita gente está fazendo é sequenciar o genoma do coronavírus à medida que ele espalha. E por que hum, isso é importante? Você sabendo quão rapidamente esse vírus acumula mutações, você sabe o quão, assim, com quanta frequência você precisa desenvolver uma vacina nova. Sabe certo. que para gripe todo ano tem uma vacina? Aham, O que sim. acontece é que com gripe o vírus muda loucamente o DNA. Aham, Então, nesse processo de replicação, ele acumula mutação, acumula mutação. A maior parte não leva a nada e o vírus não existe mais com aquelas mutações e tal. certo. Mas, Já foi mutado, assim, você sabe se já foi verificado se mutou o vírus o coronavírus? então, algumas poucas mutações já foram encontradas e o que elas ajudam a fazer é a traçar de onde veio o vírus. Então, você tem a sequência original que veio de Wuhan, na China. Aham. E a partir de lá foi para os Estados Unidos, né, na área de Seattle e Califórnia. Então, quando você vai sequenciando, você consegue ver, esse vírus veio daqui, esse vírus veio daqui. Você Olha que consegue meio que interessante. traçar o caminho que o vírus fez. E tem um artigo do New York Times que é muito bacana sobre isso também. Se alguém tiver interesse depois, só me dá um toque que eu mando. É em inglês, né? Porque é New York Times. Aham. Como que a gente pode entrar em contato com você, Belinda? Então, pode ser ou por Instagram, assim, quer Uhum. dizer, o meu perfil acho que tá privado. Então, dá pra me mandar mensagem no Facebook. Eu tô com meu nome de casada no Facebook, tá? Melinda Beccari Hamilton. Aham. E o meu e-mail também. Então, meu e-mail é melinda.beccari@gmail.com. Ok. Então, Becari dois Cs, né? dois Cs. Isso. Então, assim, quando Obrigada. precisar, me manda mensagem. Se precisar de mais ideias de experimento pra fazer em casa também. Um segundo experimento que eu ia dar uma dica. Então, Hum. eu vou falar assim, 2 minutinhos, só porque eu Aham. prometo. Mas é de fazer uma bateria em casa usando limão. Esse é bem bacana. Só que a única coisa que eu não encontrei foi uma lampadinha de LED. Ah, tá. Então, Mas diz é. pra gente o que que precisa. Então, você precisa de moedas. E assim, Ok. idealmente, se você tiver uma moeda de cobre, é melhor. Então, o que você Tá. pega? Pode ser limão, limão siciliano também funciona. Tá. Você faz 2 cortes no limão, enfia a moeda em um deles, e aí, com um pedaço de alumínio, você dobra o alumínio como se fosse um pedacinho de retângulo e coloca no segundo corte. Então, com isso, como você tem os íons dentro da própria fruta cítrica, Ah, você consegue juntar as lampadinhas de LED. LED normalmente tem dois polos, né, que você põe. Põe um ah. em cada um e a lâmpada acende. Então, peraí, eu tenho limão e Aham, eu corto duas nos cantos assim? tanto faz. 2 cortes. Tá, então eu O faço importante é que dois você... cortezinhos assim só. Uhum. Cortezinho pra dentro. Aí Isso. eu, E assim, é bom. O ideal seria que a casca não fosse muito grossa para não criar muito um isolante, né? tá. Aí num cortezinho eu enfio a moeda, aquela, o penny, né? A Uhum. moedinha, uma moeda de cobre. E aí no outro eu pego um Papel alumínio papel alumínio dobrado. Uhum. dobradinho, tipo no tamanho de uma moeda, e coloco no outro corte. Isso, você pode fazer ele mais comprido de alumínio para você conseguir juntar os dois, né? Puxando ele, tá. E pode colocar um alumínio também desse em volta da moeda, se quiser, para criar assim 2 polos para fora, assim, que aí às vezes é mais Certo. fácil. Eu tenho um vídeo, na verdade, que eu fiz isso.
Eu fiz com 2 metades de limão para meio que criar um circuitozinho, e eu fiz com a minha irmã muitos anos atrás. Ela tá bem pequenininha no vídeo. A Ah, gente fez por um projeto de ciências dela. Então, se alguém tiver interesse, depois eu posso mandar o link também do vídeo no YouTube. É bem bonitinho. ai, que Tá explicadinho legal. em inglês. Oh, E é, que fofo. Ó, então tá aí o e-mail da Melinda, se vocês quiserem entrar em contato, quiserem o vídeo, quiserem mais experiências. não Melinda, tiverem perguntas. não tiverem perguntas, exatamente. Muito obrigada pelo seu tempo, Melinda. Claro! Adorei. Desculpa que eu tomei 1 hora, gente. Eu tô olhando o relógio aqui. Imagina, é sábado, a gente tá aqui para isso, para ficar conversando. Minha querida, muito obrigada. Olha, para quem entrou agora mais pro final, a gente conversou com a Melinda, que ela é cientista, uma cientista linda. Vai curar. Qual é o nome da doença mesmo? Esclerose lateral amiotrófica. Olha só que chique. Não é chique, é triste, né? Desculpa. Não. A Bianca está perguntando aqui, ela quer o link, ela vai fazer com os filhos, adorei. Bianca, Perfeito. manda e-mail para Melinda e ela te manda o link. Pode No... ser. E eu vou procurar o link e mandar pra você também. Aí, se você quiser postar nos seus Isso, stories. eu posto, exatamente, eu posto no Stories para todo mundo que quiser. Melinda, muitíssimo obrigada, viu? Então hoje Mas, ficou mais uma dica. Obrigada pelo seu tempo. Amanhã a gente vai ter uma dica da. Ah, qual que é a dica de amanhã, gente? Me fugiu. Amanhã vai ser yoga para criança. ai, Vai ser muito fofo, é verdade, muito fofo. Melinda, muitíssimo obrigada. Tudo de bom para você, querida. prazer. Obrigada, pessoal. Obrigada pelo convite. Com certeza, minha querida. Tchau, tchau. Tchau.